Olá, amigos, muito boa tarde para todos, muito boa noite para todos nesse momento em que estamos tendo mais uma oportunidade de ver mais um episódio da nossa série Peregrinação, uma série que navega para dentro de cada um de nós, passando pelas várias instâncias até o alcance da planificação da criatura a partir do momento em que realizamos o grande encontro conosco mesmos. Nesses nossos últimos episódios, nós temos aqui conversado sozinhos na live, porque a Adriane Bacarin foi buscar material, foi buscar robustez de conteúdo nessas semanas que esteve fora, para que ela possa iluminar ainda mais as discussões que a gente mantém aqui no nosso programa. E hoje a gente vai dar continuidade a esses aspectos, porque na semana retrasada, nós passamos para uma nova fase do nosso estudo, a segunda unidade, que foi quando nós deixamos aquele momento de andarilho e quando a percepção do início da autoconsciência surgiu e nós começamos a nos perguntar: quem sou eu? Há 2 semanas atrás, nós nos detivemos a indagar: quem sou eu, Adriane Bacarin? E na semana passada, nós indagamos: então, quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Qual é o valor do outro? Na medida em que nós passamos a ressignificar a nossa vida com a compreensão do conhecimento espiritual. E hoje, particularmente, já com a Adriane Bacarin de volta, trazendo todo o colorido desse nosso estudo, a gente avança, a gente vai mais um tanto para frente nessa nossa peregrinação, batendo o nosso cajado no chão, não é? Nós ainda não saímos para a peregrinação, nós estamos ainda sentados, analisando a vida para depois começar a peregrinar. E nessa reflexão, quem sou eu é muito importante, quem é o meu próximo é muito importante. Mas hoje, Adriane, quais são as reflexões espirituais que nos aguardam no dia de hoje, dia 1º de outubro de 2024? Boa noite, Jorge. Boa noite, meus queridos do chat. E também a gente cumprimenta aqueles que de alguma forma vão assistir depois ou que não estão no mesmo fuso horário, porque tem disso, né? Tem aqueles que assistem de outros lugares e o fuso horário muda e de repente lá é dia, enfim, madrugada, e a gente não sabe, mas a gente quer cumprimentar a todos. E claro, né, Jorge, você sempre coloca a tua pitada de gentileza quando você fala que a gente foi buscar mais conhecimentos. No fundo, a gente foi também descansar, né? E se cansar de outras coisas, né? Porque também precisa, também é importante. E é interessante quando você fala, né, sobre esse percurso que a gente está trazendo aqui, porque agora a gente chega numa fase interessante e muito importante de falar disso, né? Porque nós vamos hoje trabalhar a questão da família, não é? Como que a gente se relaciona com a família diante disso, nesse contexto de descobrir quem eu sou? O que que a família tem a ver com isso? Como que a família participa disso? E como que eu, da minha maneira de ser, com os atributos que tem, com as características que tem, o que que eu contribuo para a família? Como que é essa interação, né? E como que deve ser o nosso proceder perante isso, porque a gente nessa jornada de entender quem é, só que ainda sentados observando, né? Como você bem coloca, como que está funcionando isso da família. E a doutrina espírita, ela trata a família com muito zelo, né? O tema da família, ele aparece em muitas áreas. A própria codificação trabalha e traz a família colocando ela num grau de importância alto, né?
E os demais espíritos que trazem lições acerca da doutrina, com as suas características, acrescentam informações sobre a família também. E conosco, aqui nesse trabalho, em que a gente dá um pouco mais de ênfase para a Joana de Ângeles, não só para ela, mas principalmente, a gente vai ver que a Joana também fala bastante, né, da família. Então, acho que vai ser bem interessante o nosso encontro de hoje, né, Jorgito? O que você acha? O teu microfone está desligado, peraí. Quer que eu ligue para ti? Aí, abri. Sim, porque todos os conceitos eles são revistos na medida em que o propósito de iluminação nos visita. Quando nós levamos a vida do andarilho, a vida da pessoa que está desconectada das coisas materiais, ou seja, o que está vencido pelo materialismo, pelo ateísmo, o que está iludido nos cultos exteriores, aquele outro que se encontra distraído com as coisas que o mundo tem, e aqueles outros de nós que estamos perdidos pelo labirinto do fanatismo religioso. Nós damos uma definição para o que nos circunda muito diferente de quando nós nos iluminamos. Porque quando eu me ilumino, que eu olho para mim mesmo, o que eu sou, todos os conceitos do que eu sou são transformados quando eu analiso a condição de espírito imortal, transcendente, marcado para a felicidade a partir da experiência do amor. A leitura que eu faço de quem é o outro na minha vida também é profundamente alterada, porque enquanto eu não tenho uma visão espiritual do existir, eu posso, de repente, enxergar o outro como um problema, como inimigo, como coisas que, de repente, seriam um atrapalho para a minha felicidade. Na medida em que eu sou iluminado pelo conhecimento espiritual, Karine, eu automaticamente redefino o sentido do que o outro representa para mim. E já que nós estamos, Margarete Cruz de Campinas, refletindo sobre o outro, por que não parar para observarmos um conjunto de pessoas em particular, que não é simplesmente o próximo, de maneira geral, o próximo, mas quando a vida nos chama, como chama o telefone aqui da federação, que eu vou ter que atender. Quando... Esse movimento ao vivo é genial, né, gente? Vou até me... voltou. Pronto, desligado. É que eu estou na Federação Espírita de Rondônia, tem esse quadro aqui, eu estou na Federação. E o telefone da Federação tocou. Ora, então, se eu mudo o meu olhar sobre mim mesmo, se eu mudo o meu olhar sobre quem é o outro, parando para olhar o outro, a família também passa a ter uma ressignificação fortíssima a partir da hora em que eu coloco o meu olhar espiritual sobre essa relação familiar, ou seja, quando a gente realiza o trabalho de autoconhecimento, se o outro precisa ser visto de maneira diferente, imagine a família, que é um grupo particular de pessoas que tem um vínculo muito maior do que os outros que estão próximos da gente. Então, a gente vai hoje dar uma parada para conversar um pouco sobre o que é que esse conceito transcendental tem para que a gente consiga crescer. Eu vou aproveitar, Adriane, e fazer um comentário sobre o que o Elton Costa fala para a gente. Tá. Ele diz assim, podemos dizer que o outro é nossa extensão? Esse conceito você encontra no pensamento da Cabala
E você encontra também no pensamento de Osho. Osho também tem isso. A conversa não é nem uma extensão. A conversa é assim, Elton. Pergunta-se, quem é o outro? Então, Osho, a Cabala, responde assim, o outro? O outro não existe. O outro não existe. Aí, como não existe, que eu estou vendo o outro? Não. Filosoficamente, o outro não existe. Por quê? Se é para amar ao outro como a mim mesmo, então a dor do outro é como se fosse a minha dor. Se a dor do outro é como se fosse a minha dor, o outro não existe, porque o outro sou eu. Quando eu sentir no outro a mesma intenção de dor que eu sinto em mim, então eu passei a amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, o outro deixa de existir. Ou seja, nesse conceito, né, é uma extensão nossa. Mas isso é um conceito filosófico, tá? Porque o outro é o outro e nós somos nós. É só um brinquedo filosófico, né? No sentido de entender que eu preciso enxergar a dor do outro como se fosse a minha. Achei muito legal. Achei muito meus legal. Braços amarrados, assim, ó. Meus braços estão amarrados e eu não consigo amar ninguém, então o outro realmente é o outro e eu sou eu. Muito bom. E a gente pode pensar, se nós somos seres do mesmo Criador, né? Então, temos a mesma matéria, entre aspas. Sim. Então, a mesma origem, né? Então, isso nos faz... E eu acho que dá para a gente pensar no processo histórico aí de desenvolvimento breve, assim, da família, né? A Joana tem uma obra, essa daqui, ela não está no contexto da obra da série psicológica. Série psicológica. Essa daqui. Essa família. Eu não sei se tu conhece ela, mas ela é uma espécie de compilado, assim, né? Porque ela foi feita uma junção de lições, né? E dentro dessas lições tem algumas que são da benfeitora, uma grande parte delas são da Joana de Ângeles. Quem organizou isso foi o Miguel Sardanho, né? Que ele é trabalhador lá da Mansão do Caminho. Mas interessante que aqui, quando ele faz a introdução, ele traz um contexto assim, histórico para falar sobre o tema da família. Ele vai explicar para a gente que é um pensamento que coaduna com a da Joana, porque ela faz o prefácio e ele faz a introdução. E daí depois tem outros desdobramentos. Ela vai trazendo, e ele junto com isso, que houve um desenvolvimento no contexto da família. Então, aquilo que a gente hoje chama de família nem sempre foi assim, ele foi aos poucos se desenvolvendo, nós fomos conquistando alguns espaços para chegar no ponto de dizer essa pessoa é da família e considerar isso como algum tipo de relação, né? Porque aí a Joana fala que justamente esse é de fato o grande ponto, porque ela disse que nós fomos superando aquelas atrações que antes elas eram meramente sexualizadas, ligadas à reprodução. Que hoje, se a gente for observar, os animais, muitos deles, não todos, né, tem aqueles que já procuram os seus pares, mas muitos deles, eles têm esse tipo de objetivo, que tem a ver com o instinto, tem a ver com a lei de reprodução, que está insta na consciência. Então, nós tivemos essa etapa também. E daí, conforme fomos caminhando, saindo da fase mais primitiva, né, desse início aí, e caminhando para o campo da razão, que é a segunda etapa, a Joana fala, nós fomos trilhando de tipos de relação. E com isso, chegamos à culminância de hoje se estabelecer a ideia da monogamia. E quando ele fala da monogamia, é um passo super importante no processo evolutivo do ser humano. Porque é com base nisso que aqui nós temos duas questões do Livro dos Espíritos que vão tratar esse tipo de relacionamento com o devido respeito, com a devida seriedade.
né? A primeira, né, ela fala sobre a questão de qual que é a diferença dos laços familiares, né, dos laços que se tem entre os animais e do humano, que é a 774. E depois, na 775, é aquela bem clássica que a gente sempre ouve falar, né, nos estudos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta muito clara, né, é a recrudescência ao egoísmo. Então, nós vamos pensando com base nisso que o caminho que se tornou a família, isso que a gente chama de família, ele não foi algo fácil de ser superado. Nós ficamos milênios passando pelas etapas, pelas experiências, para chegar hoje nesse grupo e conseguir dizer que isso é família, não é? E com isso, a Joana vem trazer a importância da família. Então, ela fala que a família é a célula principal, a célula matriz da sociedade. Daí, na medida em que a sociedade, aliás, que a família sofre algum tipo de influência social, que foi o que você citou bem no início, que eu acho que já dá até para retomar, se for o caso, qualquer tipo de abalo que a família sofra, a sociedade sente. Sim. O que você acha disso, Jorge? Isso é muito interessante dentro do aspecto sociológico, ou seja, a criatura humana, por ser um ser gregário, vive em conjunto, nossos ancestrais viviam assim, nós precisamos viver em coletividades, porque assim funcionávamos no passado, funcionamos melhor dessa maneira. Viver isolados, sem contato social, é um indicador de que tem alguma coisa que precisa ser revista. Eu não estou dizendo que a pessoa tenha que estar casada, que tenha que ter um parceiro. Há pessoas que gostam de viver sozinhas, mas não é só a escolha de um parceiro, é ter pessoas em redor, ter convívio, não ser misantropo. E dentro desse conceito sociológico, a gente percebe a importância que a família tem e os naturais elementos de consequência na medida em que esse instrumento desaparece da sociedade. Mas eu acho, Adriane, que uma coisa importantíssima da gente discutir, dentro dessa visão que o conhecimento espiritual nos aponta, na hora que a gente descobre o sentido da necessidade de nós fazermos a nossa peregrinação, é a reconceituação espiritual que a gente passa a fazer quando nós nos aproximamos dos saberes espirituais. Ora, Rosemar, o que nos conta a doutrina espírita sobre isso? Ela diz que nós, quando fomos criados, lá no princípio, não tínhamos vínculo com ninguém. Nós éramos espíritos completamente neutros uns em relação aos outros. Deus não cria os espíritos por cacho, não são criados em cacho. Todo mundo é absolutamente neutro, independente. E nós criamos vínculos com o tempo. É a convivência, o relacionamento, a interação social que nos faz elegermos indivíduos que a gente considera que fazem parte da nossa afeição. Quando eu era menino pequeno, assim, da idade da Adriane, tinha um livro, ainda tem, né? Mas naquela época eu só lia mais, chamado Pequeno Príncipe, que dizia assim: se tu não me conheces, eu serei uma raposa igual a 1000 outras. Mas quando tu me conheceres, eu serei para ti especial. É mais ou menos isso. A gente, quando inicia um processo de convivência com as pessoas, elas são todas estranhas para nós, igual o primeiro dia de aula na escola, todo mundo é estranho. Mas na medida em que a gente vai vivendo, a gente vai elegendo, essa pessoa é legal, vai formando os grupos de estudo na sala de aula e vamos nos aproximando de um conjunto de pessoas e promovendo Paulo Witter G. Eli, uma eleição de pessoas em detrimento de outras.
E quando nós elegemos uns em detrimento de outros, nós vamos fazendo com que essas pessoas se aproximem de nós. E esse extraordinário processo de convivência faz com que a gente se busque. E esse é o embrião da família no sentido espiritual. Então, por exemplo, vamos falar do sentido sociológico, nós estávamos falando até ainda há pouco. Realmente, família é importante, porque se família não tiver... Isso é importante. Mas eu tenho uma outra coisa, sim, Paulo, da Fero, eu tenho uma outra coisa que é importante que a gente observe, que são os desdobramentos espirituais, em que eu vou olhar para a família e não vou dizer simplesmente assim, preciso criar os meus filhos para que eu contribua na edificação do tecido social para que a sociedade funcione de maneira que o homem com seus valores possa construir. Não, é porque eu, indivíduo que sou, espírito peregrino, necessitado de amor, carente de paz, para exercitar as virtudes dos céus, estou num ambiente doméstico porque estes que compõem o meu grupo familiar não são simplesmente corpos de carne, nascido de uma conjunção biológica, de um espermatozoide com um óvulo. Não! Eles são espíritos transcendentes, assim como eu. E que nós estamos vindo de outras experiências, nos reencontrando para o reafinar das nossas emoções, para a reconstrução dos nossos laços, porque estão rompidos, laços de desamor que precisam ser trabalhados, ou consolidação dos laços de amor pelo processo de convivência. Então, essa releitura do sentido de família pela ótica da doutrina espírita é simplesmente fascinante pelo alargar diante dos nossos olhos da majestade da vida e da grandeza do que se torna a família, com esta visão que o conhecimento espiritual oferece para todos nós. E eu acho que esse que é o grande poder da doutrina espírita, né? De trazer essa visão imortalista e reencarnacionista, naturalmente, porque ela vai mostrar para nós que mesmo que as relações não sejam ainda bem ajustadas, existirá uma oportunidade para que eu conheça aquela raposa que está do meu lado, usando da tua metáfora, né? Para que eu conheça aquele ser de outra maneira. Eu gosto de uma explicação que você faz, né, Jorge? Que às vezes a gente tem uma ideia a respeito de determinado espírito que está ali encarnado conosco em alguma oportunidade, e eu tenho uma visão sobre. E eu sinto ali, pela dificuldade de relacionamento e pelo sentimento que brota em mim, conforme a convivência, de que a relação não é tão boa. Então, eu trago uma imagem, eu trago algum viés com aquela relação ali que não está muito legal, mas que eu, conforme as experiências vão surgindo, eu vou criando outras memórias sobre aquele mesmo espírito que vão contribuir para que aquela memória inicial, que não é tão legal assim, seja desconstruída aos poucos, dando espaço para uma construção nova. Então, eu vou largando aquela imagem de negativa ou de não bom relacionamento que eu tive com alguém, e aí eu vou trazendo, assim, outras características em algum momento que aquela pessoa, aquele mesmo espírito volta como mãe, e aí naquela ocasião, aquele espírito dá conta de ser afetivo, um pouco mais do que antes, acolhe mais, não abandona, né? Faz a sua função, cumpre com a sua função, e aí ali o amor começa a desdobrar, né? O amor começa a sair, a surgir desse relacionamento. Então, acho que esse é o grande poder mesmo da doutrina, que é lamentável a gente pensar que muito que se vê, que se ouve falar sobre
a questão familiar na sociedade é justamente por desconhecer ou por ignorar esse tipo de informação, né? Esse tipo de realidade. O que faz as pessoas viverem mais voltadas à questão materialista, como você citou antes, mas também a questão do imediatismo, então, de rompimento, né? Você também gosta de usar muito aquela linguagem assim. Então, quando eu arrebento a relação, eu corto o fio, né? É difícil depois fazer um nozinho daquele fio cortado. Então, eu preciso desatar o nó, você fala, né? Para que aquela relação seja lapidada. Acho que esse é um ponto diferente, né? Que faz a gente pensar diferente. A conceituação que a doutrina espírita nos entrega sobre família, ela é fascinante porque ela nos faz enxergar o lado espiritual que a gente precisa ver. Porque senão a gente fica com um lado muito mecânico, dizendo assim, sou pai, tenho que alimentar essas crianças, tenho que trabalhar para dar de comer a ela, tenho que pagar a escola. Como se o nosso propósito fosse um propósito unicamente de manter os corpos de pé. Isso. E à medida que a gente se aproxima do conhecimento espiritual, diz, não é isso que você tem para fazer. Existe uma coisa muito mais importante. E olha a frase que a Dolores coloca aqui, né? A força consoladora do Espiritismo é o fortalecimento dos laços de família. E aí depois ela traz essa outra fala que tem a ver com a primeira, que estamos sempre juntos, mesmo que separados fisicamente. É justamente o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz quando explica sobre os laços de família, né? Então, ele faz existem os laços consanguíneos e os laços da afetividade. Então, se os laços consanguíneos conseguirem conquistar o laço da afetividade, acontece isso que a Dolores coloca, né? A gente vai fortalecendo cada vez mais essa relação. E aí, mesmo que separados fisicamente, né, por conta, por exemplo, de uma desencarnação de um, enquanto que o outro fica aqui, e vice-versa, ou não sabe, né, como que vai ser o processo depois, se a gente vai ter experiências em outros lugares, e, né, então a gente não sabe. Então, isso aí é que fica muito clara, a frase é muito enfática, né, no Evangelho, que diz assim, que muito pelo contrário do que a gente pensa, os laços não se desfazem, mas eles vão fortalecendo com o tempo, e a gente se coloca cada vez mais junto, o que tem muito a ver com aquilo que você respondeu pro deixa eu ver aqui o nome dele, do Elton, né? Que você respondeu para ele sobre essa questão da ligação entre as pessoas, entre si, se elas se ligam entre si. Então, tem muito a ver com isso, porque nesses que a gente já conquistou e foram conquistados, a relação já existe, já está bem posta, né? A gente não se perde. A extensão que ele coloca como extensão. Então, a extensão seria pelo laço afetivo, como você bem colocou na explicação da Cabala. Então, acho que isso é o grande diferencial mesmo da doutrina. Isso é interessante, Adriane, no seguinte sentido. O que você trouxe aí, que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental. Uhum. Porque as pessoas dizem assim, não, mas se não é do jeito que a materialidade nos fala, que o meu filho nasceu de mim, então eu nem tenho tanto vínculo com ele. Cara, você tem muito mais, porque a sua relação com ele é uma relação milenar. É um espírito milenarmente ligado a você e que para a frente estará ligado a você. Olha, eu não quero desejar o mal a ninguém, nem quero fazer com que ninguém deixe de dormir. Deixe de dormir. Porque o que acontece? A família que nós temos aqui, hoje, ela é a base do que vai ser amanhã. Uma base que vai ser amanhã. Por quê?
Porque se a família de hoje ela foi construída com os laços do passado, a gente sabe, está na cara que eu estou hoje inscrevendo as pessoas que comporão meu grupo familiar na próxima. Então, quem serão meus familiares da próxima? Os meus grandes afetos dessa existência e os grandes desafetos também. Então, a gente vai ter... eu adoro meu filho, muito provavelmente vai estar com você. Eu adoro minha filha, vai estar com você. Nossa, meu marido ou minha esposa, nós temos uma relação maravilhosa. Então, nós certamente iremos... eu adoro minha sogra. Isso também pode acontecer, é possível que aconteça, né? Então, a gente também está marcando encontros para o amanhã. Mas eu quero destacar uma coisa, Adriane. Não é para ninguém ficar preocupado com o que eu vou dizer, mas só para a gente entender como é que funciona. A gente diz assim, gente, eu aprendi muito nessa existência. Eu tinha uma cabeça tão diferente. Nossa, como eu evoluí nessa existência. Porque eu era muito materialista, eu não me interessava pelos meus filhos, queria dar só as coisas materiais. Mas o conhecimento espiritual, ele me veio, me mostrou e eu mudei. Hoje eu sou um pai ou uma mãe dedicado, eu sou isso. Eu mudei. Foi mesmo, papai. Você mudou. Ai, que lindo! Então, se você mudou mesmo, nós iremos saber na próxima existência, porque nessa você está já doutrinado por uma verdade que racionalmente entrou na sua cabeça. Mas você terá que ser bom assim desde o princípio. Se você aprendeu, na próxima, quando você tiver um filho pequenininho, você já terá no filho pequenino as emoções que você armazenou no final dessa existência. E é muito provável que a gente, numa próxima existência, quando volte a ser novo novamente, a gente trate os nossos filhos da mesma forma que tratávamos no passado, porque uma existência só em que a gente descobriu não grava no interior da alma as transformações feitas. Você aprendeu, aprendi, então volta e faz de novo, vê se vai. E muitas vezes, quando a gente volta a ser novo, volta a ter as condições de liberdade, de saúde, disso, aquilo, eu repito os meus atavismos que estão dentro de mim. Mas eu, de repente, posso ter alguns conflitos. Será que isso é certo? Eu sou aquele que no ontem era super dedicado, mas quando velho, quando já amadurecido. Mas aquilo não ficou verdadeiramente enraizado. Se ficou enraizado, quando eu reencarnar, eu venho bem mais próximo disso. Mas não pensemos que na nossa próxima existência a gente vai começar de onde estamos agora. Não vai. Porque o que eu sou agora não é o que eu de fato sou. É o que eu sou, fortalecido pelas condições orgânicas que eu tenho, pelas condições doutrinárias que eu conheço. Eu até dei esse exemplo outro dia. Acho que você estava viajando, Adriane. Acho que foi na live sobre eu diante de mim mesmo, em que eu disse o seguinte: a pessoa, quando jovem, gostava muito de carnaval. Quando ficou velha, deixou de gostar. Isso não quer dizer que quando ela for nova de novo, que ela não vai gostar de carnaval. Pode ser que goste de novo. Porque ela não está gostando agora, que está com 80 anos, dói o quadril, dói aqui, os netos vão criticar. Dá para ela 20 anos de novo, ver se ela fica. Se ela tiver absorvido isso, ela aos 20 anos vai dizer, não, isso aí não é muito para mim, não. Então, o aprendizado é muito lento. E o que a gente aprende com família, nesta existência, vai ficar embrionariamente depositado para se somar a toda a bagagem de atavismo que a gente tem. E aí a nossa bússola vai mexer um pouquinho a direção. Aí eu vivo de novo, faço besteira, mas quando fico velho, desculpe que estou errado, reflito, aí a bússola vai mexer mais um pouquinho. Até a gente, de fato, mudar de rota, vai tempo, tá? Vai tempo, porque o espírito, quando jovem, e pelas influências do corpo, as influências do mundo, e de uma série de influências externas, ele nem sempre
expressa de maneira perfeita as conquistas que ele teria feito na encarnação anterior, porque elas ainda não estavam verdadeiramente depositadas no fundo do eu. Elas eram ainda um aprendizado novo e que o espírito está ainda em processo de construção. Não sei se me faço claro no que quero dizer. Sim, e o quanto disso talvez não esteja sendo colocado como uma prática mais voltado para o parecer ser, para uma questão comportamental, né? Que eu faço um molde aí no meu comportamento para dar a impressão de ser alguém evoluído, alguém ajustado, e ter menos embaraço em relação a isso. O que não quer dizer que eu tenha me modificado internamente com isso, né? Acho que pega mais por aí. Seria uma atitude para a aceitação social, né? Sim, como, por exemplo, a experiência, religiosidade, espiritualidade extrínseca. Eu vou lá, faço caridade, eu trabalho no centro espírita, mas a doutrina espírita não adentrou. Então, ela não fez um trabalho intrínseco, né? Eu não fiz essa experiência. Da mesma forma, os comportamentos que parecem ajustados, eles podem estar sendo colocados de forma extrínseca, mas eles não são conquista espiritual. Sim. Acho que é por aí, né? É isso mesmo. O que não quer dizer que seja um sinal de progresso. É um sinal de progresso, porque pelo menos você viveu a vida dentro de um determinado padrão. Não é o ideal, né? O ideal é que aquilo se transformasse em valor intrínseco da alma e não um verniz de virtude. Uhum. Mas o nosso processo de crescimento ele é assim mesmo. Então, voltando para o princípio, a gente vem de uma história em que a nossa leitura de família é uma leitura totalmente materializada. Uma leitura materializada, que eu tenho que oferecer a meus filhos o material, os bens materiais, e quando o aborrecimento é muito grande, eu largo para trás mesmo, vão perturbar o outro, e eu saio dos meus compromissos porque não dou conta. Então, a gente vem repetindo esse padrão de comportamento há centenas de encarnações. Desse jeito. Olha, eu tenho que cuidar, mas é o seguinte, tem limite. Se me perturbar demais, eu cato minhas coisas e vou embora. Vamos perturbar outro. Quando eu me deparo com o conhecimento espiritual, eu digo, cara, realmente eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Mas eu tenho um elemento a mais, que é a leitura espiritual do sentido de família. De ser ali o lugar onde encontro os amigos do passado, os inimigos do ontem, para que eu consiga me resolver, as oportunidades são para o meu crescimento. Então, é toda uma redefinição muito forte do que significam as pessoas. Eu olho para o meu filho e enxergo nele as necessidades que eu também tenho, para que eu me desenvolva a partir do meu esforço em trabalhar a modificação dele. Quanto mais eu me trabalho para tentar entender aquilo que o outro é, tanto mais produtivo se torna o meu ambiente doméstico. Tanto mais razoável se torna o conhecimento que eu tenho para tentar resolver. E aqui, Adriane, eu vou mudar um pouquinho a discussão para a gente avançar num aspecto mais pragmático, mais prático desse conceito, para ele não ficar muito filosófico. Que é nós nos defrontarmos com o conhecimento espiritual, com os dramas reais que a família tem. Porque é muito bonito você dizer assim, porque meu pai é um espírito do passado, que eu preciso me reabilitar. Isso é muito romântico. Só que, na prática, é difícil você ter um pai alcoólatra, você ter uma mãe narcisista, você lidar com um filho envolvido com droga, você ter um parceiro tóxico, você lidar com uma família extremamente desequilibrada, com valores muito diferentes do seu. E isso é um desafio absurdo, você conseguir sair, de certa maneira, com um razoável equilíbrio, vivendo num ambiente conturbado. Você viver com uma pessoa, um parceiro, um marido, esposa, que seja uma pessoa extremamente tóxica, ciumenta, até violenta, que não te dá espaço, ele é capaz de enlouquecer você.
Porque você ficando 5, 10 anos convivendo com uma pessoa que tem um comportamento extremamente abusivo, ele não te bate, mas ele te vigia, ele discute, ele te empareda, meu Deus, chega uma hora que você já nem vive mais, tem medo de atender telefone, tem medo de falar com as pessoas, não tira perto de mim, não toque em mim, não fala comigo, não. A pessoa fica toda traumatizada. Ou, de repente, você vem de uma família de pais extremamente castradores, você tem medo. A minha mãe vai reclamar, não, minha mãe vai falar mal, minha mãe não vai deixar. É muito difícil. Então, quando você vive relações familiares tóxicas, você precisa, evidentemente, de uma bússola, senão você vai ser sugado por esses problemas e vai se tornar uma criatura profundamente perturbada em relação a isso. E aí, só para passar para você, eu só queria dizer uma coisa, para a gente poder avançar. O nosso objetivo não é curar o outro. O nosso objetivo é curar a nós mesmos, através do outro. Então, assim... Desculpa. Pode falar. Não é que eu falo assim, eu não quero nem saber de que se virem para lá, vou cuidar de mim, não é isso. Mas é eu me curar através do outro, para que a gente consiga fazer. É bem essa questão, porque é nesse embate de interesses e de ponto de vista que se encontra a questão do lapidar do egoísmo que a 775 fala. Então, quando eu tenho, você usou a ideia do suprir materialmente o filho, por exemplo, né, que foi um bom exemplo que você trouxe. Então, quando eu estou suprindo materialmente a criança, suprindo a família dessa forma, e eu deixo de comprar coisas para mim apenas, e eu começo a dividir aquele recurso material para que outras pessoas sejam inseridas, incluídas naquilo, é um exercício poderoso para combater o egoísmo. Ao passo que aquele movimento que você fala, né, que começa a me importunar demais, eu largo para trás, eu estou dando mais espaço, ênfase, e permitindo que o egoísmo ainda esteja no meu rol de pensamento. Então, ainda estou voltada para ele. Então, o grande desafio, justamente, até a Joana fala sobre isso, na obra Jesus à Luz da Psicologia Profunda, que agora sim, essa é uma obra que é da série psicológica, a mensagem número 20 trata do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 8, quando falo da piedade filial. Então, quando ela vai trabalhar ali esse tema, ela traz justamente esse ponto, que nós chegamos num movimento em que existe um encontro entre decisões, em que a gente precisa dar mais valor, dar mais importância. Então, o que a gente é egoísta, que a gente é orgulhoso, isso a gente já sabe. Agora, a questão é como meu orgulho e meu egoísmo se manifestam. Então, no contexto da família, como que meu orgulho e meu egoísmo têm se manifestado? E aí é o convite, né? Esse confronto de interesses é o grande convite para que, aos poucos, eu vou aumentando a minha capacidade de amar e, com isso, o meu egoísmo e meu orgulho vão se pacificando, eles vão sendo alterados aí por conta disso, né? Porque eles estão sendo trabalhados, eles estão sendo tratados de forma diferente. Então, a Joana fala bem mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que ela é uma mensagem muito interessante nesse sentido, porque ela traz justamente essa ideia para nós desse encontro com as duas partes aqui. Então, ela vai dizer que nesse momento em que a gente ainda não dá conta de oferecer amor o tempo todo, que a gente faça tentativas. Então, às vezes a pessoa vai falar assim, tá, eu entendo que eu preciso retribuir o afeto para os pais. Isso aí é algo muito enfatizado na nossa cultura, que traz isso até como esse contexto religioso que a gente foi
está inserido e o quanto isso é reforçado no honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos, né? Sim. Então, a Joana vai explicando nesse item, no capítulo 20 ali, explicando que ela não nega que há pais que demandam, que saem fora desse relacionamento, que não dão sequência no cuidado com os filhos, que não fazem a parte deles e deixam a desejar. Mas como você coloca, isso aí é algo que tem se arrastado há muito tempo e a gente realmente não sabe quem começou. A gente não sabe quem começou. Talvez a gente mesmo tenha começado. E aqui a gente só está colhendo frutos daquilo que, de alguma maneira, a gente tenha plantado. Mas, quando a gente está de novo no contato com aquele espírito, de novo no contato ali, ela sabe, né, que às vezes é difícil você manifestar o afeto claro e cristalino, como acontece com aqueles que a gente já tem laço de afeto, né? Claro e bem, muito mais fácil. Mas daí, nesse caso, o movimento é de, pelo menos, reconhecer a grandeza feita pelo pai e pela mãe de ter oportunizado a vida. Porque, para chegar no ponto de reencarnar, teve um movimento gigante para que acontecesse nesse exato momento, com aquelas pessoas, com tal contexto social, com aquela condição. Então, o tempo, o espaço, é tudo calculado, planejado, organizado, para que todo mundo retorne e tudo ocorra da melhor forma. Então, acho que o Haroldo tem uma frase que ele diz assim: eu precisava nascer. E é isso que eu tenho que olhar. Eu precisava nascer, e isso aconteceu. Então, essa gratidão que ela refere aos pais é nesse sentido. Então, para a gente não entrar num processo de culpa, de muitas vezes perceber um sentimento ambíguo em relação aos pais, que é aquela mistura de amor e ódio, né? Que a gente entende, né, que isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa condição, essa ambiguidade. E às vezes mais potente ainda para um lado do que para o outro, porque eu ainda estou em processo de desenvolvimento. Então, aos poucos, eu vou aumentando minha capacidade de amar, para que então essa relação se torne mais leve, mais fácil, e a gente consiga efetivamente fazer esse laço de família. A Clau Hagel, ela faz uma pergunta aqui, ela diz assim: até onde vai o egoísmo e onde começa o auto-amor? Abrir mão de si em favor dos outros é amor? Então vamos lá. O egoísmo, ele, na verdade, ele não é uma virtude, ele é uma imperfeição moral. O auto-amor, ele é uma virtude, não é uma imperfeição moral. De onde vem isso? Isso aí é o seguinte: o Buda, quando falava sobre virtudes e defeitos, ele dizia o seguinte: a virtude está no meio, a virtude está no meio. Se você tem numa ponta o chamado egoísmo, que seria a imperfeição moral, não vou conseguir fazer. Mas vocês entenderam o que eu quero colocar no meio. Se eu tenho um ponto de equilíbrio em tudo isso, e eu consigo perceber que eu tenho, de um lado, o egoísmo, muitos de nós achamos que a virtude está do outro lado. Se o egoísmo está desse lado, então a caridade está do outro lado. Não, a caridade está no centro. Porque desse lado está o egoísmo, do outro lado está a pessoa que é perdulária, que esbanja, que não cuida. Isso também não é virtude. Então, a virtude está no caminho do meio. É difícil achar a virtude, porque a nossa tendência, você viu que até tentando equilibrar aqui eu tive dificuldade. Então, achar o caminho do meio é difícil para nós no nosso grau de evolução. À medida que eu vou evoluindo, esse ponto, que é um
rio passa a ficar mais largo, daqui a pouco é uma estrada onde eu passeio sem precisar sair dela. Mas para nós hoje, nossa, como é difícil educar fora, eu falo uma coisa, aí eu falo outra, também está errado. Por quê? Porque somos muito imperfeitos. Então, o egoísmo é quando nós efetivamente assambarcamos aquilo que pertence aos outros para que é o que está na questão 718. É ali na última parte do capítulo da Lei de Conservação, fala das privações voluntárias. Ali a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio dessas coisas, dizendo que nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio e que é difícil encontrar esse ponto. Mas o egoísmo é quando eu assambarco para mim aquilo que faz com que falte o necessário para o outro. Onde nasce o egoísmo? Quando eu prejudico o outro para ter o que eu preciso. Então, o instinto de conservação é eu me cobrir do frio. Mas quando eu tiro do outro para me cobrir e deixar o outro com frio, aí virou egoísmo. Percebe como o instinto de conservação tem uma linha tênue? Quando que o instinto de conservação se torna egoísmo? Quando eu sacrifico o outro para obter aquilo que é, para mim, interessante. Aí deixou de ser instinto de conservação e passou a ser egoísmo. Não é mais auto-amor. Uhum. Do auto-amor eu quero bem para mim e quero bem para os outros também. Ocorre um adoecimento ali, né, na atitude. O ego está adoecido, ele está exacerbado, ele começa a achar que ele é que importa mais, ele fica inflado. Então, por isso, para mim, sim, para o outro, nada. E aí, ela também tem, nessa segunda pergunta, eu posso fazer uma colocação? Não sei se Pode. eu pensei justamente naquilo que a gente estava falando, porque daí dá para fazer o link, que achei aqui onde que ela fala da grande batalha. Ela diz assim, que a grande batalha que se trava no íntimo do ser humano ainda se debita ao egoísmo, que gera os grandes problemas e até mesmo tragédias e consequências imprevisíveis. Então, a batalha está entre optar pelo egoísmo e o oposto disso, que é todo um trabalho de renúncia, boa vontade, ajuda mútua, perdão das ofensas, tolerância, paciência e toda aquela série de virtude que vem carregada, que está mais alinhado com o afeto, com o amor. Então, olhando para a segunda pergunta, abrir mão de si em favor dos outros é renúncia e está ligado ao amor. E aí, quando que a gente dá conta de fazer renúncia? Depende do nosso grau de amor, depende da nossa capacidade. Então, a gente vê um espírito Alcione da obra Renúncia, que faz uma baita de uma renúncia, várias vezes repetidas, porque é um espírito que aprendeu a amar. Um espírito que deu conta de lidar com o seu egoísmo de forma que já consegue fazer esse nível de renúncia, né? Então, aí volta a questão 774, quando os pais renunciam aos seus desejos, à sua vontade, às vezes, de fruir da vida com os prazeres que a vida oferece, para sustentar o lar, para suprir as carências dos filhos, as necessidades deles, o atendimento deles, né? Então, olha como isso tem, de fato, trabalhado com o nosso egoísmo, essa relação familiar. Então, só quis complementar com isso aí, que acho que tinha a ver. A Clau Hagel é sua colega, viu? É, querida, bem-vinda então de novo. Ela é sua colega de profissão. Legal. Olha, eu queria só fazer uma complementação no seguinte sentido. Uhum. Ela pergunta se abrir mão em favor dos outros se é amor. Na condição, digamos assim, mais esperada, a gente pode dizer que sim, mas nem sempre é. Porque às vezes pode ser uma expressão de uma imperfeição danada.
em que a pessoa diz assim, não, eu não vou comer, comam aí vocês, eu vou passar fome, mas vocês podem comer. Eu não vou comer nada, né? Eu comprei para vocês, mas eu não vou comer, porque eu não vou comer, mas vocês vão comer, porque eu não vou comer, só vocês que vão comer, porque eu abri mão para não comer, para vocês comerem. Então, às vezes está por trás desse ato não o amor. Estou abrindo mão em favor do outro, mas para humilhar, para oprimir, para criar constrangimento, para criar dívida do outro para comigo. Olha o que eu fiz, não comi, para você comer, tá vendo? É preciso, Cláudio, que essa abrir mão em favor do outro, se é por amor, que a gente não procure demonstrar. A mãe, por exemplo, ela não diz. Sabe quantas vezes que é em claro, te amamentando? Sabe quantas vezes eu tive que te levar no hospital? Você viu mãe fazer isso? Então, a mãe, ela não tem essa cobrança do que ela faz, porque aquilo que é feito com amor não tem cobrança. Mas tem mãe que cobra, hein? Tem mãe que cobra, fica manipulando esse tipo de argumento. Né? Tem, infelizmente tem. Mas assim, infelizmente, porque também a mãe, como qualquer ser humano, também está no processo, né? Não é porque ela é mãe que ela se torna um ser de luz. Deixou de ser, né? Não deixa de ser. Então, sim, a mãe que já entendeu e já deu conta de lidar com o seu processo, ela faz isso aí que você falou. Ela renuncia e ela não fica fazendo esse tipo de colocação, de show e tal. Mas há aquelas que fazem, porque também estão carentes, também estão necessitadas de afeto, às vezes estão adoecidas, né? Tem de tudo. Eu tinha uma tia que ela criava uma neta dela. E aí a neta dela dizia assim, eu não consigo sair, porque toda vez que eu vou sair, a minha avó diz assim, minha filha, vá com seu namorado, você merece, porque você é nova, mas eu sou velha, eu vou ficar aqui mesmo, abandonada, quem sabe até eu morro enquanto você sai com seu namorado. Desse jeito. É o que eu mereço, é a minha solidão e ficar sozinha aqui, vá. Eu não vou, aí eu fico. Né? E o quanto isso não provoca culpa no outro, né? Essa coisa de... Exato. Então, tem de tudo, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar da dualidade, né? Tem de tudo. Mas, em síntese, o quanto que família muda com a visão espiritual? Gente, é um negócio de doido que muda, porque não é só um compromisso social. Eu digo, não, eu tenho que... Se eu não cuidar dessas crianças, vou ter que pagar uma pensão, vai me arrebentar. Então, é melhor eu ficar. E se eu separar dela, eu vou ter que dividir os bens no meio, vai ser uma desgraça. Então, eu fico para não dividir os bens e para não ter que pagar pensão. Então, olha a preocupação da criatura. É totalmente focada nos aspectos materiais. O que mostra que, de repente, o que está criando os vínculos não é necessariamente o amor, como deveria ser. Já é um começo, né, da pessoa, de repente, se sentir preocupada com família, etc. Mas o verdadeiro sentido profundo que a gente pode buscar é quando a gente diz, não, eu entendi o que família é. Eu entendi. E assim, uma coisa importante dizer, eu entendi e eu não tenho como meta salvar o outro. Eu não sou o salvador do outro, eu não sou o salvador de ninguém. Eu sou, quando muito, o salvador de mim mesmo. Então, eu ajudo, eu oriento meu filho, mas eu tenho que me preparar para que, se ele não seguir o que eu quero, que a vida faça com que ele encontre as experiências que, lamentavelmente, ele vai ter que passar para que ele desenvolva aquilo que ele não tem ainda, que é o sentimento da compreensão da vida imortal, né? Tá quente aqui. E eu acho que isso pega muito no que você comenta sobre até que ponto eu tenho responsabilidade, né, do outro, e responsabilidade de consertar tudo isso que está acontecendo e que às vezes não dou conta de fazer. A gente mal dá conta da gente mesmo, na verdade.
É difícil a gente lidar com as nossas questões, com as nossas dificuldades, né? E eu acho que tem uma pergunta aqui, Jorge, que eu tinha separado, que ela colocou lá no começo, que é da Luciane Nagel, que eu acho que tu pode, se quiser falar dela, tem a ver com isso que você estava acabando de comentar, né? Como que eu ajudo um filho a olhar e amar o outro? Quem é que tem que amar o outro? É você ou é o seu filho? Se é o seu filho, você não pode colocar sobre seus ombros a responsabilidade de fazer com que ele consiga amar. Ah, então eu vou abandonar? Não, Luciane. Você vai fazer Luciane, eu acho, tá? Se tem aí tem um I no final, acho que é Luciane. Tudo bem. Você vai empreender tudo que puder sem culpa. Tudo que puder sem culpa. Tudo que puder sem culpa. Eu farei tudo que eu puder. E se eu não alcançar meu resultado, eu direi a mim mesmo: eu trabalhei e entreguei tudo que eu podia para que ele ou ela conseguisse ter verdadeiramente uma nova visão de mundo. O meu papel como mãe, como pai, não é que o meu filho acerte, é que eu dê a ele todos os instrumentos. Que eu dê o alvo, dê a flecha, dê o arco, dê a mira. Agora joga. Se ele não faz, a responsabilidade está com ele. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Isso é a questão 583 de O Livro dos Espíritos. Os pais são responsáveis pelos erros do filho quando eles fazem tudo para encaminhá-los pelo caminho do bem? Não. Não são. Então, você vai fazer o quê? Você vai ajudar seu filho. Você vai orientar, sem ser chato. Você vai orientar, você vai ajudar, você vai apontar, sem ficar, meu filho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, normalmente. Se ele já for maior de idade, menos ainda. Não, Menos ainda. Não vale a pena, não vá por aí. E preparar o coração. Então, recomendação para você de leitura. 583 de O Livro dos Espíritos, questão 190 a 191 do Consolador. Essas duas questões dizem o seguinte: como agir diante de um filho rebelde que não ouve o que você ensina? Você já disse tudo que você podia, mas simplesmente não quis. Como é que a gente deve agir? Aí ele vai colocar: sem desistir do outro, preparar o coração para assistir o filho passar por provas extremamente amargas que ensinarão a ele aquilo que você não foi capaz de ensinar. Então, a vida vai dar a ele a lição que ele precisa. Ele é seu filho, você vai fazer tudo o que puder, mas compreendendo que, sim, a vida tem suas limitações. Sim, e compreendendo, né, o processo de reencarnação, que é o que a gente está batendo muito nessa tecla, em algum momento, mesmo que o resultado não seja tão o quanto se espera, né? Porque, na verdade, a gente olha e cria uma ideia de como deveria ser. Mas talvez aquele espírito fez o máximo que ele deu conta. Às vezes ele não consegue ir além. Então, às vezes ele é um pão italiano sovado que cresce, fica gigante, mas às vezes ele é um pão árabe, aquela coisinha, cresce pouquinho em cada encarnação e depois ele dá conta de crescer um pouco mais em outras oportunidades. Então, a reencarnação é justamente essa oportunidade de refazer os passos. Então, na nossa visão, às vezes ele está crescendo pouco, mas às vezes não, às vezes ele está crescendo bastante dentro do que ele tem de condições e tudo mais, né? E a Clau Hagel fez um comentário aqui, né? Já com base naquilo que tu respondeu para ela. Quando se faz por amor, nem sente que é um sacrifício. E quando cobra o sacrifício que fez, então, com base em algum interesse próprio, seja ele qual for. Ela dá a opinião dela. Acho que é isso mesmo, né? Acho que faz muito sentido isso que ela colocou. A Clau Hagel é a Clau Hagel, né? Professor Anton Caruso, meu Deus do céu, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido professor Caruso. Meu Deus, não tinha lhe visto.
Chegou agora, eu Olha, acho. pensa num cara incrível. Pensa num cara incrível. Muito bom. Um dia eu vou tirar uma live para contar só dele. Coisa de maravilha. Ele é um cara incrível, fantástico, maravilhoso. Muito Que bom. legal. Não tem mais pergunta, Jorge. Então, Ah, vamos. E até olha, porque você tem compromisso, né? Daqui a pouco. tem um pessoal aqui que tem que ir para uma outra live. A gente tem que liberar eles para ir para a live. Eles estão aqui postando que querem ir para outra live, a gente tem que liberar, né? Sim. Então, A Joana está perguntando repetir sobre o amor do filho. Não conseguiu anotar. Acho que as questões que a Joana quer saber, né? tudo As bem. duas. 583 do Livro dos Espíritos, 583, e do livro O Consolador, questão 190 e 191. Isso aí. Eu vou anotar aqui no chat para quem vê depois, né? Sim, sim. Aqui, aí a gente deixa marcadinho aqui na live também, que eu acho que dá bom. Então é isso, né, Jorgito? Eu acho que o tempo não nos permite caminhar assim muito mais, mas eu acho que a ideia aqui é desse ainda, esse andarilho ainda que tem se colocado como alguém que está começando a olhar para o seu processo, né? Sutilmente ainda muito tímido em relação aos desafios que está apresentando, e aí vem a família com todo esse cabedal, como disse a Clau Hagen num comentário, é uma salada de fruta, né? Aquela mistura de interesses, de ponto de vista, de nível evolutivo, que também tem isso. Então, a família, nesse processo, nesse contexto todo, ela tem, de fato, uma importância grande. E é por meio dela que a gente tem se lapidado muito mais rápido, né? Muito mais acelerado. Muito bom. Adriane, nós nos veremos semana que vem, se Deus assim permitir. Tá certo? Amém. Tá certo. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, se Deus permitir, a gente volta para conversar um pouco mais sobre essas reflexões, porque o andarilho está deslumbrado com uma série de coisas que ele está vendo, mas na hora que ele descobre, é muito diferente de viver. Ele está apenas tomando ciência do conhecimento espiritual. Coitado, ainda tem tanta coisa para esse cara passar. Rolando o pezinho ali no mar dos conhecimentos, né? Despertando a consciência e tudo mais. Então, gratidão, Jorgito. Bom trabalho. Tchau, tchau. E tchau, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.